Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 4, A Formação do Exército Celestial. Quinta-feira, ler com oração Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O chamamento dos discípulos. O Senhor Jesus não queria fazer sua obra sozinho, mas queria pessoas para cooperar com ele. Vemos no capítulo 10 de Mateus a escolha dos 12 apóstolos, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor chamou os discípulos e conferiu-lhes autoridade. Ao narrar a escolha dos 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, versículos do 2 ao 4, Mateus qualificou-se como um publicano. Sua intenção foi demonstrar que o Senhor escolheu pessoas comuns, com falhas e fraquezas. Não havia ninguém extraordinário ou de nobre nascimento, pelo contrário. Entre eles estavam pescadores e o próprio Mateus, um cobrador de impostos, também titulado como publicano, que estava no mesmo nível dos pecadores. Eram pessoas sem nenhum destaque no mundo, porém elas responderam ao chamado do Senhor. Por um lado, o Senhor nos chama, mas por outro, temos de nos apresentar. Eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías capítulo 6, versículo 8. O mesmo princípio acima está em 1 Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Capítulo 1, versículos 26 ao 29. O Senhor escolheu pessoas comuns como nós e nos quer salvar e capacitar. Não precisamos preocupar-nos pensando que não somos dignos. Temos de nos apresentar do jeito como nos encontramos e o Senhor nos aperfeiçoará. Mesmo que você se julgue o pior dos homens, atenda ao chamamento do Senhor. Venha. No exemplo da multiplicação dos pães para 5.000 homens, vemos que os discípulos queriam dispensar as multidões, pois não havia como alimentá-las. Porém o Senhor respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Então André falou: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? João capítulo 6, versículo 9. O Senhor simplesmente pediu que lhe trouxessem o alimento, olhou para os céus e orou ao Pai. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens e ainda sobraram 12 cestos cheios. Que maravilha! O Senhor se encontrava no plano celestial e treinava os discípulos para não agir no plano terreno. Temos de agir na região celestial, no plano do Pai. É o Pai que faz todas as coisas. Portanto, em nossa vida cotidiana, precisamos ver que a capacidade para servir ao Senhor não é nossa, mas vem dos céus. Lemos as palavras do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Isso é uma verdade. Não diga que já conhece o Senhor há mais de 30 anos e que, portanto, sabe o que fazer e como conduzir a reunião da igreja. Não se trata simplesmente de começar a invocar o nome do Senhor,
aguardar algumas orações e cantar um hino. Isso é muito previsível, demonstrando que ainda estamos no plano terreno. A reunião da igreja, direcionada pelo Espírito, precisa ser imprevisível. Não sabemos o que acontecerá, simplesmente dependemos do Senhor. Ainda no Evangelho de João lemos: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, capítulo 3, versículo 8. Nascer do Espírito é nascer de novo, versículo 3, ou do alto. Essa é a nossa condição. Por isso devemos estar no plano celestial. Na narrativa do capítulo 10 de Mateus, observamos o Senhor conduzindo os discípulos a lidar com as coisas não na esfera terrena, mas na celestial. Quando dependemos do Senhor, agimos no plano celestial. Que nosso serviço ao Senhor expresse nossa dependência dele. Pergunta de hoje: quem nos aperfeiçoará no serviço ao Senhor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.